Então, que coisa. Eu tinha colocado interromper para pausar. Agora tá aparecendo. Então vamos gravar. Verdade, não estava aparecendo aqui. Muito bem. Então a parte do relatório do plágio, depois eu explico de novo qualquer coisa. Se alguém precisar. Obrigado por avisar aí, gente. A Maíra está perguntando se no dia 12 todos vão receber o relatório. Sim, em princípio até o dia 12 é para todos já estarem com o relatório em mãos, tá? Repito sim, tá, Júlia? Eu faço a repetição da questão do relatório de plágio no finalzinho, tá bom? Muito bem. Em relação à introdução, conclusão, resumo e abstract do artigo, é um tema bastante importante e que tem muita relação com o projeto, por isso eu achei interessante a gente conversar desde já sobre esse assunto. Aliás, deixa eu só fazer um comentário, agora eu recebi uma mensagem aqui do Yuri, só para dar um spoiler para vocês, de uma atividade que a gente vai ter aí no dia 23 de junho. Alguém já está sabendo que a gente vai ter dia 23 de junho aqui na IMED, envolvendo o curso de Direito? Não? Ninguém desconfia? Nada? Nós teremos o maior webinar da história do Rio Grande do Sul. Nós teremos um debate muito, muito interessante, contando com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e também da advogada e jornalista Gabriela Prioli, que é debatedora da CNN, também muito comentada nas redes sociais, também era debatedora do quadro de debates da CNN, então os dois estarão debatendo essa crise que envolve o Estado no Brasil no dia 23, nesse webinar que a IMED vai estar promovendo para o curso de Direito, né, e também vai estar aberto para enfim, todos os interessados da área, né, no país. Então vai estar tendo uma transmissão ao vivo. Então eu perguntei para o Yuri se eu podia dar o spoiler para vocês, então em primeira mão que vocês estão sabendo. É uma baita atividade mesmo, porque não foi fácil fechar a agenda dos dois. Então, voltando ao assunto da aula, introdução, conclusão, resumo e abstract. Primeira coisa que vocês têm que saber, e eu acho que eu já comentei isso em outras oportunidades, é que depois que vocês escrevem os capítulos do artigo, os capítulos de um TCC, mesmo que seja uma monografia, uma dissertação, uma tese, vocês escrevem cada um dos capítulos e a primeira coisa que vocês escrevem depois dos capítulos é a conclusão, não a introdução. Então, apesar da introdução ser uma das primeiras coisas que vocês vão ler quando pegam um trabalho, ela é a última coisa, né, ou a penúltima coisa, digamos assim, a ser escrita. Então, termina os capítulos do artigo e aí vai escrever a conclusão. Por que isso? Porque vocês estarão, depois de ter concluído esses capítulos, a possibilidade de indicar se o problema de pesquisa foi respondido, se os objetivos específicos foram alcançados e se a hipótese que vocês indicaram no projeto, se o projeto tem hipótese, se a hipótese foi confirmada ou foi refutada. Tá? Então, essas são questões que vocês indicam na conclusão. Então, elementos obrigatórios da conclusão é justamente indicar, para além das conclusões necessárias do tema, né, que vocês vão estar enfrentando, é justamente dizer se vocês cumpriram com os objetivos específicos e como e onde, né, se responderam um problema de pesquisa e se afastaram a hipótese ou se confirmaram a hipótese que vocês formularam inicialmente no trabalho. Fizeram a conclusão do artigo, aí vocês vão escrever a introdução do trabalho. A introdução do trabalho, vocês vão fazer a apresentação do tema, aí vocês já vão aproveitar dentro da introdução o texto da justificativa que vocês fizeram para o projeto, vocês vão aproveitar na introdução, e lá na introdução vocês vão apresentar o problema de pesquisa, o método de pesquisa, ou seja, essa questão da metodologia que está dentro do projeto, vocês vão apresentar lá na introdução. Também vão trazer lá dentro da introdução os objetivos específicos, o objetivo geral, a hipótese ou as hipóteses, se existirem dentro do projeto. E basicamente é isso, né, que vocês apresentarão dentro da introdução. Aliás, mais uma coisa importante, vocês também apresentam, resumidamente,
cada um dos capítulos que vocês estarão escrevendo e vão ser lidos na sequência pós-introdução. Tá? Então, isso tudo vocês precisam necessariamente escrever dentro da introdução do trabalho de vocês. Fez a introdução, né? Então, fez a conclusão, voltou, fez a introdução feita, vai fazer o resumo do trabalho. O resumo do trabalho, então, é uma introdução ainda mais curta desse trabalho, com um fragmento da conclusão. Então, é uma conjugação das duas coisas, bem curtinha, até 250 palavras. Então, é um negócio super difícil de fazer, porque, por incrível que pareça, fazer um texto curto é difícil, mas é mais difícil ainda você encurtar um texto, né? Você pegar lá o texto da introdução, por exemplo, pegar o texto da conclusão, conjugar isso tudo e encurtar, né? Então, você, em 250 palavras, tem que falar qual é o tema, qual é o problema, qual é a hipótese, de certo modo, contar um pouquinho dos objetivos específicos, né? Que aí já vai estar apresentando, de certo modo, os capítulos do trabalho. E no resumo já vai falar a conclusão do trabalho, tá? Por quê? A pessoa que vai estar lendo o trabalho, se interessou no trabalho, muitas vezes ela vai reler o resumo, então ela quer saber o que é aquele trabalho, do que fala. Então você precisa contar toda a história, né? Então você vai contar lá o início, meio e fim. Você vai contar, então, o que tem no trabalho, como ele foi desenvolvido, o que consta lá dentro, problema de pesquisa, método, hipótese, objetivos, os capítulos que tem e o que ele concluiu. E você já conta o final da história, já larga um spoiler no resumo, tá? Isso é bem importante. Em até 250 palavras. Tem que fazer um milagre, tem que operar um milagre no resumo, tá? Isso é bem importante. E o abstract, ele é a tradução para a língua estrangeira, tá? A IMED, ela admite dentro das regulamentações que o resumo em língua estrangeira ele possa ser em inglês ou em espanhol, em uma dessas duas línguas, né? E é um elemento obrigatório, né, para que conste no trabalho de vocês, ter o resumo em língua estrangeira. Faz, obviamente, depois que vocês fizerem o resumo em língua portuguesa, né? Então, é uma tradução literal do resumo em língua portuguesa, é o abstract, que é o resumo em língua estrangeira. Um outro elemento que acompanha o resumo e que também vai acompanhar o abstract são as palavras-chave, no caso do resumo, ou as keywords que vocês vão ter no abstract, que se tiver em inglês, né? Então, as palavras-chave, vocês terão que ter de 3 a 5 palavras-chave indicando, né? E elas têm que representar o tema que está ali desenhado dentro do TCC de vocês. Então, essas palavras-chave, elas têm que ter relação com o problema de pesquisa, tem que ter relação com o título do trabalho, né? Então, tem que refletir isso tudo. Então, vamos pegar, por exemplo, pegar aqui o meu livro, que foi minha tese, tá? Para exemplificar. O título do meu livro é Os Direitos de Privacidade e a Proteção de Dados Pessoais na Internet. Se eu tiver que colocar 3 palavras-chave para esse título aqui, eu teria que colocar privacidade, uma palavra-chave, proteção de dados pessoais, outra palavra-chave, internet, uma terceira palavra-chave, e aí eu posso incrementar, claro, porque tem um conteúdo aqui dentro de direitos fundamentais, uma quarta palavra-chave. Então, isto que eu estou colocando assim de proteção de dados pessoais são, professor, mas tem 3 palavras aí. Sim, essa expressão, na verdade, a gente chama de palavra-chave, tá? Então, a gente não conta cada uma dessas palavras, a gente conta a expressão. Então, proteção de dados pessoais é uma palavra-chave, tá? Direitos fundamentais é uma palavra-chave. Esse conjunto de expressões, né, de palavras, né, que forma a expressão, é uma palavra-chave. Então, tem que ter de 3 a 5 palavras-chave junto com o resumo e, consequentemente, nas keywords do abstract também tem que ter de 3 a 5 nessa tradução literal que vocês farão para a língua estrangeira, certo? Então, esse é o conjunto de informações, esse é o conjunto de elementos que vocês precisam ter na composição, né, do trabalho de vocês, né, nesse momento. É muito importante que o projeto, por isso que eu fui tão insistente, né, em organizar esses elementos do projeto agora, para eles estarem redondos, porque, primeiro, eles guiarão vocês para qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo do TCC, para vocês não se apertarem, para vocês conseguirem voltar para o projeto, relembrar, verificar por que vocês fundamentaram aquilo daquela forma, por que construiu o sumário daquele jeito, por que pensaram daquele modo, e aí então
vocês também vão ter textos prontos para poder aproveitar no trabalho. Não é só o referencial teórico que vai ser aproveitado no artigo, vocês também aproveitarão a justificativa, também aproveitarão o texto da metodologia, também aproveitarão o texto dos objetivos e do problema para esses outros espaços dentro do trabalho de vocês. Tá bem? Sobre essas questões aí, pessoal, dúvidas? O que vocês têm dúvidas sobre introdução, conclusão, resumo e abstract que eu falei agora? Dúvida só quando estiver escrevendo, né? Agora todo mundo sabe. O dramático é na hora de escrever, né? Professora, assim, a introdução, por exemplo, mais ou menos que tamanho? Quantas É uma boa páginas? pergunta, tá, gente? Tanto a introdução quanto a conclusão, elas representam mais ou menos 10% do tamanho do trabalho. Então, eu escrevi um artigo, professor, que tem 20 páginas. Então, a tua conclusão vai ter mais ou menos umas 2 páginas e meia. A tua introdução vai ter 2 a 2,5, né? Então, nesse conjunto, né, você vai acabar tendo lá 20 páginas de desenvolvimento, mais 2,5 de introdução, mais 2,5 de conclusão, você já tem 25. Aí pega mais as referências que você vai ter lá, chegar a umas 30 páginas do trabalho todo, né? Claro, mais os elementos de pré-textuais, que a gente vai ter capa, folha de rosto, epígrafe, sumário e tudo mais, vai dar um pouquinho mais aí em termos de paginação do trabalho. Mas basicamente, assim, da introdução até o final das referências vai dar mais ou menos 30 páginas. Aí, se a gente incluir resumo e abstract, inclui mais uma página cada um, porque cada um vai em uma página, né? Resumo e palavras-chave vai numa página, abstract e keywords vai em outra página. Então, vai dar ali 30, 32 páginas, mais ou menos. Então, assim, de um artigo, fazer uma introdução maior que 3 páginas e uma conclusão maior que 3 páginas é meio exagero, tá? A parte dos recursos no TCC2, a parte do dinheiro, isso, Carol, orçamento, aquela coisa, não, isso vai só no projeto, tá? Isso não vai no TCC2. Não precisa contar no TCC2 quanto tu gastou, tá? Ou quanto te pagaram também. Ninguém paga para fazer, né? Só gasta. Enfim, mas basicamente são essas questões. Isso é bem importante, tá, pessoal? Porque tem muita gente que quando vai fazer os capítulos depois, vai escrever o artigo, vai escrever o TCC, se atraca a escrever a introdução. Tipo, é impressionante, eu fico indignado como orientador. Tipo, tu pede pra pessoa fazer o capítulo 1, ela chega lá, professor, me enrolei no capítulo 1, porque a parte histórica, muitas vezes, né? E é uma parte mais chata de começar a escrever. Aí, professor, me enrolei lá com o capítulo 1, aí já comecei a escrever a introdução. Velho, como é que tu começou a escrever a introdução? Tu pode mudar as coisas no meio do caminho, tu já começou a escrever um negócio que vai fora daqui a pouco, entendeu? Perdeu tempo. Então, assim, rema no capítulo 1, demora mais tempo, mas termina o capítulo 1. Então, isso é muito importante também de considerar com vocês, quando vocês estiverem escrevendo efetivamente os capítulos, mesmo que vocês empaquem nos capítulos, terminem o capítulo, não pulem, né? Enjoei do 1, vou pro 2. Enjoei do 2, vou começar a escrever o 3. Enjoei do 3, vou para a conclusão. E aí começa a escrever tudo uma parte de cada coisa. Gente, vai dar um X-Men no final, só com um X-Men sem forças, né? Um mutante totalmente torto, sem poderes daí, né? Esse é o problema. Então não façam isso. Façam o primeiro capítulo, empacou, faz mais leitura, conversa com o orientador, conversa com outras pessoas, dá para outra pessoa ler, né? Para tentar desatolar da onde vocês empacaram, para tentar mudar o rumo da coisa. Porque alguma coisa está errada nesse processo, né? Ou com vocês ou com o tema em si. Então tem que tentar desencantar isso de algum modo, não fique migrando, né, pipocando. Eu já tive orientandos que ficaram nessa história de ficar pipocando. É muito ruim porque vocês não conseguem ter uma ideia do desenvolvimento todo do trabalho, apesar disso aliviar um pouco a ansiedade, porque vocês estão tendo a ideia, tipo, não, eu estou rendendo pelo menos, né? Então, vocês precisam muito disso, assim, não, pelo menos eu não fiquei não fazendo nada, eu rendi hoje. Escrevi 8 páginas. Sim, o problema é que se você daqui a pouco escreveu 8 páginas que não vão servir para alguma coisa, ou que estão erradas, ou que não tem uma lógica, e que o orientador depois vai dar uma mijada em vocês, o que adianta ter escrito aquelas 8 páginas? É só para sofrer depois, entende? Então,
tentem seguir a lógica e a sequência do trabalho. Se empacou, enfrentou alguma dificuldade, está com dificuldade de desenvolver aquele tema, aquele raciocínio que foi planejado inicialmente, e verificar o que está acontecendo errado naquele ponto, naquele elemento, para desenosar e tocar em frente. E não ficar pipocando de um item para o outro. Seguir uma sequência lógica de leituras e escritas para poder avançar ponto a ponto. Tá? Isso é bem importante. E é um equívoco muito frequente da galera aí de fazer essas pipocadas aí ou começar a fazer introdução. Sim, Nath, nós vamos fazer aquele vídeo que estava marcado, só que é bem provável a gente vai jogar mais uma semana, tá? A gente vai ter mais uma semana de aula ainda. Então, a gente vai provavelmente jogar a data de apresentação dele mais uma semana. Então, vocês vão ter um pouquinho mais de tempo para organizar. Semana que vem eu vou falar sobre a apresentação do TCC. Vou dar as primeiras introduções para vocês de como é que essa atividade vai acontecer. Hoje, no grupo do WhatsApp, eu já vou colocar um modelo de vídeo, como é que tem que ser organizado, que tipo de informação tem que ter, né? Que deve constar. Eu vou colocar para vocês o trabalho inteiro e o vídeo de 3 minutos. O de vocês vai ser de 2, tá? Mas eu vou botar um vídeo de 3 minutos e o trabalho, uma tese de doutorado e o vídeo de 3 minutos para vocês olharem como é que aquela tese de 200 páginas se tornou aquele vídeo de 3 minutos, só para vocês terem ideia. Como é que vocês vão ter que organizar as ideias para este vídeo que vai ficar lá para o final do mês daí, bem? Mas a atividade permanece em pé, certo? A gente continua com ela planejada, tá bom? Deixa eu ver o que mais que é legal comentar com vocês em relação a essas questões do desenvolvimento do trabalho. Tinha pensado antes, me fugiu agora. Enfim, até que volte aqui o que eu tinha pensado, alguém quer fazer alguma pergunta? A Gil só estava preocupada com o Dia dos Namorados, agora esqueceu das perguntas. Não, professor, já fiz a pergunta. Então tá bom. Não, pra mim tá ok, tá respondido. Se a aula de vocês fosse na sexta-feira, eu ia dar uma colher de chá para vocês. Minha turma de sexta-feira, eu dei uma colherzona de chá para essa semana, para não terem problemas em casa. Eu joguei a atividade que eles iam ter que entregar sexta para segunda-feira. Olha só que legal que eu fui. Uma coisa que é importante também, pessoal, vocês terem em mente é que o projeto de vocês pode sofrer alterações agora no meio do caminho, tá? O fato da gente ter definido agora uma série de questões, né, problema, tema, objetivos, hipótese, e tá tudo redondinho, ter recebido parecer da minha disciplina, parecer do orientador, vocês vão começar a escrever, vão começar a ler e vocês vão começar a encontrar outras possibilidades para escrever o trabalho de vocês. Então, o projeto de pesquisa pode sofrer alterações, o sumário de vocês pode sofrer alterações, os objetivos de vocês podem sofrer alterações. Isso não quer dizer que vocês terão que fazer um novo projeto e nem ter que apresentar um novo projeto para mim, ou para o orientador, ou para o núcleo de TCC, nada disso. Talvez seja interessante vocês reformularem o texto do problema, o texto dos objetivos, para reorganizar as ideias para poder prosseguir. Tá? É muito comum isso acontecer. Então, respondendo novamente aqui o que a Raiane está colocando no chat, sim, o problema pode ser alterado. Porque vocês estão com uma ideia que, em princípio, está fechada, certo? Mas essa ideia ela não é irrevogável. Né? Vocês não vão poder, não pode. O que vocês não vão poder fazer agora, no segundo semestre, no TCC 2, alterar o tema. Estou fazendo direito de trabalho, agora eu quero fazer penal. Daí implica numa alteração de orientação, mudar todo o rumo da coisa. Então, isso é muito difícil. Não é que não possa. Pode até considerar isso com a coordenação, verificar se é possível, do ponto de vista burocrático, fazer essa alteração e se ainda dá tempo de poder mexer no tema e poder fazer um TCC nessa perspectiva. Mas mudanças de planos em relação ao tema
né, em relação a essa perspectiva de trajetória do tema que está sendo pensada nesse momento, é super tranquilo, dá para fazer. E é muito comum, tá? E é muito importante, gente, que vocês sejam sinceros com os orientadores de vocês se tem algum problema no rumo do trabalho. Porque se vocês não forem sinceros, abertos com os orientadores no momento em que tiverem que ser, o orientador não vai compreender a dificuldade que vocês estão enfrentando para poder avançar com o trabalho. E aí vocês têm que jogar aberto com eles nesse sentido. Sim, Rayane, aqui a dúvida é, eu não gostei do capítulo que eu escrevi, mesmo que ele tenha ido para o plágio. Eu posso mudar? Pode mudar. O orientador, inclusive, se ele quiser mandar para o núcleo de TCC submeter ao software de plágio novamente para verificar, pode mandar no próximo semestre, por exemplo. Bem tranquilo. Então dá para fazer alterações, tipo, eu estou na área do direito do trabalho, vou escrever sobre teletrabalho, mas mudei. Agora eu quero escrever sobre o auxílio emergencial e a precarização do trabalho, as fraudes, ou a falta de acesso dos trabalhadores ao auxílio, alguma coisa nesse sentido, por conta do contexto que a gente está vivendo. Dá para alterar. Vai ter que mexer no planejamento da pesquisa, porque não sai da área, mas mexe um pouquinho sobre o tema. Então, reformula o problema, reformula os objetivos, faz um planinho bem sintetizado, não precisa fazer um novo referencial teórico, mas reorganiza as ideias e toca em frente. Se o orientador topar a ideia, toca em frente. Hoje mesmo estava conversando com uma orientanda minha, e eu disse para ela, descobri que tu gosta de tal área também, como é que tu não me falou sobre isso? Daí ela disse, professor, pois é, me esqueci de comentar, e agora até estou meio empacada com esse tema que eu decidi fazer. Eu disse, mas tu quer pensar em fazer sobre esse outro tema que tu gosta? Ela, mas dá tempo? Dá, depende de ti, se tu achar que a gente pode reformular algumas coisas. E tu te compromete em escrever isso num curto espaço de tempo para a gente ter uma ideia mínima de projeto agora nas férias, nesse recesso. E tocar o TCC2 numa boa depois, é tranquilo. Então é possível fazer essas alterações. E é muito comum, tá, gente? O que não dá é para vocês seguirem num tema empacados, né? Desgostosos e desmotivados com o tema. Isso é bem importante, porque escrever sobre um assunto e um tema que vocês não estão motivados é muito ruim mesmo. Vocês não vão ter um resultado legal e vão ter muita dificuldade. Então, se tem um momento para fazer qualquer ajuste, alteração, esse momento é agora. Conversem com os orientadores, falem abertamente sobre as dificuldades que vocês estão enfrentando, sobre os desejos de alterar alguma coisa, algum rumo naquilo que vocês estão pretendendo, para daí sim seguir em frente no próximo semestre. O problema é chegar lá, setembro, outubro, e dizer, professor, não era bem isso que eu queria. Bom, novembro tem que entregar, no final de novembro começam as bancas, e aí, como é que fica? Então não dá para deixar para muito adiante, tem que começar já a pensar nessa perspectiva de alteração meio que agora, se for desejo de alguém. Né? Tipo aquela pergunta do casamento, né? Se tem alguém contra, fale agora ou case para sempre, né? Toca a vida, não tem o que fazer, né? Certo? Tem mais alguém que está pensando no mudar de tema? Desistir não, né, gente? Não desistam do TCC, pelo amor de Deus. Espero que eu não tenha gerado nenhuma experiência ruim para vocês quererem desistir do TCC. Mas se vocês tiverem intenção de alterar e até quiserem pensar sobre alguma ideia sobre essas alterações, conversem comigo, me mandem mensagem para eu ajudar vocês a pensar nisso, tá? Bem, bem tranquilo em dar esse suporte para vocês também, tá bom? Muito bem, gente. Deixa eu ver o que mais aqui. Como é que vocês estão em relação à localização de materiais, bibliografia, artigos? Estão conseguindo se achar? Estão encontrando? Estão com dificuldades? Como é que está isso? Eu tô indo, professor, por enquanto tá de boa. Google Acadêmico está sendo o melhor amigo do mundo para vocês. É bom, né? Muito bem. Então tá, gente. Então vamos combinar o Professor, seguinte. A Duda fez uma pergunta ali no bate-papo.
Ah, sim. Pô, Duda, desculpa. Sobre o número de páginas de cada capítulo. Olha, ah, tem que ter uma certa proporcionalidade. Então, vamos pensar assim, se o artigo vai ter ali em torno de 20 páginas e vai ter 3 capítulos, dá para fazer uma média, né, de 7 páginas cada capítulo, tá? Não tem problema se fizer o exemplo, eu escrevi, por exemplo, professor, 9 páginas o primeiro capítulo e 5 páginas o segundo, e depois o outro fez 7, entendeu? Então não tem problema em dar um certo desequilíbrio, assim, né, de um para o outro. O que não dá é tipo assim, professor, escrevi 14 páginas um capítulo e 2 páginas o outro, né? Tipo, aí é muito desequilíbrio entre um capítulo e outro. Talvez esse que ficou em 2 páginas não seja um capítulo necessário, ou ele pode ser agregado ao texto de um outro capítulo. Aí, de repente, naquele intermediário não é necessário. Não é que tenha que ter 3 capítulos. Tem artigos e TCCs que podem tranquilamente ser feitos em 2 capítulos, né? Dependendo do tema, abordagem, pode ser feito em 2 capítulos numa boa. Mas a média é isso aí, em torno de 7 páginas para cada capítulo, quando se estiver tratando de 3 capítulos, né? Ou se for fazer 2 capítulos, faz 10 páginas cada um, 10, 12 páginas cada capítulo, para ficar um tamanho legal. Professor, me passei, escrevi muito, eu gosto de escrever, tenho dificuldade de escrever pouco, sou viciado em escrever, não sou objetivo, deu 30 páginas de capítulos, daí deu mais 5 de referência e mais introdução, conclusão, vai fechar em 40. É problema? Não é um problema, mas foge um pouco a característica do artigo científico, fica muito extenso. Então, tentem manter essa lógica, né, do artigo científico, para quem estará fazendo o artigo científico, né, e escolhendo essa opção, de ficar dentro desse limitador de páginas, entre 20 e 25 páginas de texto de capítulo, né? E aí, claro, agregando introdução, conclusão, mais referências para ficar no máximo ali umas 35 páginas com todos os demais elementos, tá? E aí fica um tamanho super tranquilo, tá? Eu acho que é bem de boa, né? Tá bom? Professor, acho que eu não mandei para ti a minha justificativa, acho que não até. Enfim, eu mando para ti olhar uma hora, eu penso que talvez, claro, o professor Yuri disse que acho que tá ok, não sei se talvez esteja um pouquinho grande, mas eu mando para ti olhar, pode ser? De que tamanho ficou a tua justificativa, só para eu entender? Eu acho que deu. É que eu não entendi direito. O orientador falava em folhas e eu entendendo, olha só, eu não associei com o trabalho científico que usa só um lado, né? Só uma página, na verdade. Uhum. Então, para mim, 2 folhas seriam 4 páginas. Então, mas eu escrevi acho que 2 e pouco. Eu Entendi. não É, consigo. é uma justificativa muito grande, tá? Sendo bem sincero. Por que é uma justificativa grande? Para um trabalho que vai ter uma introdução de 3 páginas, mais ou menos assim, 3 páginas, 2 páginas e meia de justificativa é muito grande, tá? Porque você precisa ocupar a tua introdução com mais elementos que são tão importantes quanto a justificativa. Então, eu acredito que uma página de justificativa, né, até uma página, né, tipo, Uhum. 3 quartos de página, uma página de justificativa, é um belo tamanho de justificativa para colocar na introdução, tá? Uhum. Não, mas é melhor, dando para tirar material, daí eu posso, sei lá, ajustar, fazer uns ajustes nos parágrafos e tirar alguns, e enfim. Uhum. Mas eu vou mandar para ti olhar. Isso, Eu me acho manda que que eu eu não dou uma encaminhei olhada. porque na confusão ali entre trabalho e TCC e tal, eu acho que eu acabei não mandando para ti. E eu comecei atrasada também. Eu comecei o TCC com esse tema no dia que tinha que te entregar, na verdade. Então, aquilo que tinha foi, acho que eu não mandei mais depois com a justificativa. Mas um caminho para te dar uma olhada. Essa é o próximo, é o item que eu vou colocar no próximo quiz, no próximo bingo que eu fizer do TCC, né? Nesse semestre eu deixei tudo para a última hora. Eu esqueci de colocar esse item. Vários alunos vieram me dizer, professor, faltou colocar isso aí porque tem muitas pessoas marcando, né? Enfim. Mas podem mandar, tá, gente? Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a esses textos de vocês aí, até no próximo semestre, tá? Não é porque a gente vai encerrar o TCC1 agora que vocês não vão poder me mandar dúvidas, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, continuem me escrevendo, tá? Bem tranquilo.
E como é que fica no TCC2? A gente fica só com o orientador? No TCC2 só com o orientador. Bah, professor, que bom que vai dar para te incomodar, então. A gente vai estar te incomodando. Vai dar para incomodar. A gente pode até fazer um grupo de apoio aí no Zoom, qualquer coisa. Eu Marca um acho horário bom. clandestino aí, a gente faz um grupo de apoio. Porque o projeto não foi tão surtado, né? Mas eu garanto que o TCC2 vai ser bem O surtadinho. TCC2 vai ser bem surtado. Podem ter certeza. Vou precisar de um apoio. Olha, Já tô surtando. vocês podem ter certeza. Toda essa, assim, ó, para quem ficou tranquilo, aquela coisa que eu disse para vocês, acho que foi tu, né, Carol, que perguntou um dia, professor, eu não tô surtado Sim, o meu agora, problema tá foi errado, eu estar não tá surtado? tranquila. Não tá errado, É. porque esse não é o momento de estar surtado, mas no 2 não tem como não surtar, vocês vão surtar. Esse aí eu já imagino mesmo. Vocês vão surtar, vocês vão estar sendo a semana de entrega, tipo, a galera que estava entregando 2 semanas atrás ali do TCC2, recebeu o plágio semana passada, e agora na sexta-feira tem que fazer a entrega final para a banca, né? As bancas já iniciam já no fim desse mês. Então, esse pessoal aí tava louco. Eu já preparei a minha família, né, psicologicamente. Eu falei, olha, vocês sabem que vamos passar por momentos difíceis, então tenham paciência. Além da pandemia, né, Carol? Além da pandemia, tenham paciência comigo. Vamos passar momentos difíceis como com o mundo? Não, comigo. Eu vou ser o problema de vocês agora. A pandemia agora é aqui em casa, gente. Vocês não entenderam. Agora o negócio é aqui. Mas é isso aí. Porque realmente, assim, vocês... por isso que é interessante, assim, tendo esse fechamento do projeto agora, vocês vão fazer uma entrega final para mim daqui a 2 semanas, se não me engano, pela data que eu inseri no nosso cronograma. Feita essa entrega final, eu vou dar um feedback para vocês. Vocês vão conversar com o orientador, fechem essa ideia e, se possível, já comecem a se organizar para escrever o artigo a partir de julho. Por quê? Vocês terão, com tranquilidade, julho, agosto, sem pressão, tá? Julho e agosto, sem nenhuma pressão. Setembro começa a ter pressão, porque já está começando a ficar perto. Outubro, se não me engano, se tudo fechar nessa trajetória, final de outubro, início de novembro, você já tem que entregar para o plágio, tá? A primeira verificação do TCC. Então, se vocês começarem a se mexer só depois que o semestre começar, que é muito provável que o semestre inicie ali por meados de agosto, 10, 15, não sei, depende muito de como é que as coisas vão ser aí na questão da pandemia. Mas se vocês ficarem aguardando o recomeço das aulas para começar a escrever o artigo, vocês terão problemas. Porque vocês terão perdido aí talvez 1 mês e meio de organização sem pressão nenhuma, entende? Então, imagine, começar em agosto. Aí tem lá, agosto, setembro já começa a pressão, daí já surta. Outubro, mais pressão ainda, porque final de outubro, início de novembro já tem que entregar para o plágio. Aí, gente, ó, caos total, né? Daí vocês vão estar, finalzinho de outubro lá, tendo envelhecido, sei lá, uns 10 anos, assim. Cheio de remédio para tomar. Tá louco? Nossa, com rugas, cabelos brancos, meu Deus. Vão estar... Magro porque não come, né, professor? Não quer sair do quarto para nada. Quem come demais vai estar gordo, quem come de menos vai estar magro, e tá louco, vai estar, assim, ó, surtando geral. Então, assim, se organizem antes, não que vocês não vão surtar, todo mundo surta, mas se organizem um pouco antes para surtar um pouco menos, né? Por vocês e pelos demais, né, que convivem com vocês, né? Pensem nos outros. Tenha dó, né, das pessoas. A Elisa está fazendo a pergunta da questão do projeto para composição da nota. Então, eu faço a avaliação do projeto para fins de nota só dessa última versão, tá? A primeira versão que eu dei feedbacks, eu não avalio para efeitos de nota, eu só vou dar a nota para essa segunda versão. O que eu vou considerar na nota do TCC1, né, para efeitos de G1, será essa composição do vídeo, né, que a gente vai fazer de apresentação, e o G2 daí o projeto, porque daí o projeto, a composição da nota é minha com o orientador daí, tá? Então por isso que a gente acaba, eu faço a divisão, né? Tem uma nota que eu dou sozinho, que é a dos vídeos, e a outra nota que eu dou junto com os orientadores daí para efeitos de organização. Fui claro, Elisa?
Beleza. Eu acho que eu vou repetir aqui a explicação em relação ao plágio, para ficar gravado. E aí, se alguém tiver mais alguma dúvida sobre essas questões que eu comentei, ele já pode ir pensando aí para formular e eu explicar depois que eu repetir isso aqui para a gente deixar registrado. Então, eu tinha comentado antes da gravação iniciar que os relatórios de plágio eles estão sendo encaminhados para os orientadores nessa semana, alguns já receberam, alguns orientandos já receberam também, e ele indica percentuais, né, de chance de plágio e percentuais de confirmação, tá? E ele traz cores, né, disto. Cor cinza, azul e vermelho, né? A coloração vermelha são as situações piores, as azuis as intermediárias, as cinzas as que são bem duvidosas, que não podem ser confirmadas, tá? Qual é a preocupação que tem que ter em relação a isso? Tem que se preocupar com as questões que estão em vermelho e que estão sem referência dentro do trabalho. Independentemente do tamanho, tem que ter essa preocupação. Por quê? É ali que pode residir o plágio, né? Aquilo que estiver em vermelho e sem referência é plágio certo, né? Não estou afirmando que tenha sido um plágio intencional, pode ser, na maioria das vezes acaba sendo até um descuido, né? Fiz uma citação direta e acabei esquecendo de mencionar o autor, né? Então isso é um plágio que vai dar problemas. Então, como é que se corrige isso? Tem que tirar aquele trecho? Não precisa tirar. Mantém o trecho, mas referencia, né? Então, isso tem que cuidar. Mas o que foi pego no meu projeto, professor, isso aconteceu já com um aluno meu, foi um parágrafo que não era uma citação direta, era um parágrafo normal dele, né? E aí ele acabou me dizendo, era para ser uma citação direta, na hora de formatar eu acabei deixando o parágrafo comum, fonte 12, com espaçamento 1,5. E não colocou a referência, tá? Eu acredito em boa fé que foi realmente um esquecimento, né? Aquela história, boa fé a gente presume. Então, eu presumo que tenha sido de boa fé, foi um esquecimento. Corrige. Corrige como? Faz a citação direta, ou seja, fonte 10, espaçamento simples, recuo de 4 centímetros e aí a referência. Resolvido. Não tem nenhum problema, tá? Então, essa é uma questão bem importante de verificar no relatório. Então, não é tão preocupante verificar o percentual. Se der um percentual de coincidência muito alto, esse percentual ele pode refletir que o trabalho tem muita citação direta, que tem muita coincidência com o que tem na internet. Mas não quer dizer que o trabalho esteja cheio de plágio. O trabalho estará cheio de plágio se estiver com muita coincidência em vermelho, portanto, ou seja, muita coincidência confirmada na internet e sem referência. Aí sim é plágio, tá? Essa é a preocupação que tem que ter na verificação do relatório. Então, agora está registrado e gravadinho, bem certinho. A Júlia está perguntando o tempo que tem para falar na banca. São 15 minutos, tá, pessoal? O tempo de apresentação na banca. A gente vai falar na semana que vem sobre essa questão da apresentação. E eu vou explicar para vocês como é que vocês devem se preparar para a banca, né? É bem legal vocês até aproveitarem alguns momentos aí para se preparar. Até dá para propor para o Yuri a gente fazer alguma oficina de preparação para a banca no próximo semestre. Eu me disponho a fazer isso até online, para vocês não terem que se locomover até a IMED. A gente pode fazer isso em horários extra classe aí, para que vocês possam daqui a pouco até, eu quero ensaiar, quero apresentar aqui meu trabalho para ver se está tudo certo, professor, me dizer se está tudo bem. A gente pode organizar alguma atividade nesse sentido no semestre que vem, mais próximo assim da apresentação, do que eu costumo até me dispor a ensaiar com os meus orientandos, né, para que eles possam perder o medo de falar. Às vezes tem muita gente que não tem a oportunidade de falar antes da banca sobre o seu trabalho. Então, uma dica que eu dou para quem, tipo, eu quero ensaiar, mas eu não sei se o que eu estou falando está certo, se está claro, se o tempo está correto, se eu estou claro no que eu estou dizendo. A dica de ouro é: apresente para alguém que não ouviu sobre o teu trabalho ainda. Então, tipo, em casa, né? Apresenta para tua mãe, para teu pai, né? Tipo, mas eu tenho vergonha de apresentar para eles. Bom, então, sei lá, apresenta para teu namorado, marido, para o filho, sei lá. Apresenta para alguém que não entenda do assunto. E aí, se essa pessoa entender o que tu tá falando, assim, minimamente, é porque a tua apresentação tá legal, dentro do tempo que está sendo estipulado. Se essa pessoa não entendeu alguma coisa, tu pede para ela ir anotando ao longo da tua fala o que ela não entendeu. Aí ela vai te dizer, ali tu falou no negócio, tal coisa, não entendi nada daquilo lá, tu só se enrolou com esse negócio aí. Aí tu vai repensar a tua fala, se realmente tu não tá se enrolando muito
ao falar de algum assunto, de algum tema na apresentação. Eu costumo dizer, e eu vou falar sobre isso de forma mais profunda para vocês na próxima aula, mas a apresentação ela não tem que ser um mini episódio do TCC de vocês. Vocês não tem que contar em 15 minutos tudo que vocês escreveram no TCC. Vocês têm que usar esse tempo para falar alguns destaques do trabalho, mas tem alguns elementos e eu vou dar algumas dicas para vocês, de coisas que vocês contam na apresentação, que são muito importantes de serem contadas, que vocês só contam na apresentação, vocês não conseguem contar no texto muitas vezes. Né? Então, para quem vai estar trabalhando com pesquisa empírica, né, o caso da Carol, o caso da Bianca, né, que já comentaram comigo, tem elementos da pesquisa empírica que vocês vão contar na banca, vocês vão comentar na banca, vão escrever para a banca, né, nesse momento, até porque a avaliação ela Na verdade, vai ser mais isso, né, Pro? Eu acho, vai ser mais a pesquisa que a gente vai apresentar na hora. Exato. Assim, a pesquisa de dados, então. Dizendo assim, pessoal, então o meu capítulo 1 diz isso, e começa a contar, porque a maioria dos TCCs são teóricos, né, a grande maioria. Então, pessoal, então assim, ó, código de Hammurabi, babá. Gente, o pessoal lê o trabalho, então não precisa contar todos os itens de todo o trabalho. Então, a proporção de uso do tempo desses 15 minutos, eu vou falar um pouco para vocês sobre isso, ela tem que ser organizada de uma forma que você tenha espaço e tempo para falar sobre elementos como, por exemplo, as dificuldades que você enfrentou para fazer o trabalho, as limitações que o teu trabalho tem, o que o teu trabalho pretendeu fazer, o que ele não pretendeu fazer, né? Que são questões que têm que ser ditas para a banca, para que ela leve em consideração a tua avaliação, porque ao cabo ao fim de tudo, a banca ela é uma banca de defesa do teu trabalho. Você está defendendo o teu trabalho para a banca. Você tem que defender que o teu trabalho, primeiro, é um trabalho que tem que ser aprovado. Segundo, de preferência, que ele tem que ser aprovado com uma nota boa, né? Terceiro, que teu trabalho foi feito com competência por ti, né? Então, tudo isso você tem que defender, né? Que é um trabalho de qualidade, todos são elementos para defender na banca. Então, você tem que se defender e defender o teu trabalho, né? Então, para você fazer isso, você não pode simplesmente contar o que tem no trabalho. Você tem que trazer elementos a mais daquilo que está no trabalho. Então, as limitações da pesquisa, as limitações da área, o que você daqui a pouco projeta em pesquisar para além, né? Tipo, para quem tem pretensões de fazer mestrado, que eu sei que tem aqui na turma gente que já está em grupos de pesquisa, que já está pesquisando temas vinculados a professores do mestrado, que querem pensar um mestrado lá na frente, já vão falar, olha, esse tema do meu artigo aqui, ele se limita a tal coisa, porque para além disso aqui, eu quero pesquisar no mestrado, porque eu tenho intenção, vai falar isso para a banca, né? Então, tem questões aí que são ditas dentro desses 15 minutos. Então, tem algumas manhas para organizar a fala e até do ensaiar a fala. Eu, por exemplo, quando eu vou organizar apresentações assim agora eu já encerrei toda a minha carreira de titulações, né? Mas quando tinha que organizar a apresentação, eu organizava um texto exatamente como eu ia falar. Então eu começava lá. Eu sempre esquecia. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que eu ia fazer a apresentação. Porque eu ficava nervoso e eu esquecia de cumprimentar as pessoas. Então eu começava com a primeira saudação necessária. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até hoje eu faço isso. Se eu vou fazer uma sustentação oral no tribunal, eu coloco lá, bom dia, boa tarde, porque eu fico nervoso, né? E no nervosismo eu esqueço do protocolo de gentilezas e educação inicial, assim, meio que atropelo direto para ir para o assunto, sabe? Vou fazer uma banca como avaliador em outra instituição fora aqui da região, com pessoas até mais importantes do que eu sou, ou seja, não precisa muito. Eu fico nervoso. Eu anoto. Bom dia, boa tarde, você fez uma saudação a fulano, é um privilégio, é uma honra, blá, blá, blá. Eu escrevo exatamente isso para poder falar na hora, porque eu preciso disso, eu me disperso, de certa forma, com o meu nervosismo. Então, vocês têm que entender o mecanismo de funcionamento do nervosismo, da ansiedade de vocês para organizar a apresentação. Porque no PowerPoint vocês não vão poder fazer isso. Então, vocês têm que ter um roteiro de apoio, mesmo que vocês utilizem slides, né, para poder fazer essa apresentação dentro desse período dos 15 minutos. Mas não antecipem tanto a ansiedade da apresentação. Mas é importante a gente falar sobre a apresentação. E a nossa aula que vem ela vai ser basicamente só sobre
a apresentação, como vocês deverão se portar, como deverão falar, como vão se direcionar à banca, como é que vocês vão responder as perguntas. Tem um macete bem interessante para vocês responder pergunta que vocês não sabem resposta. Isso é bem importante, porque sempre tem uma pergunta que vocês não sabem resposta, né? Como é que alguém aqui responderia, assim, qual é a resposta certa da percepção, assim, chutem aí alguma coisa. Como é que vocês responderiam para alguém que fez uma pergunta que vocês não sabem a resposta? É que arriscaria aqui. Sem, obviamente, dizer para a pessoa, não sei. Não sei. Não sei, eu ia dar uma enroladinha, ia tentar achar um caminho na hora, sei lá. Tem que botar um veja bem, né, prof? Bom, veja bem. É um veja bem. Veja bem, ou depende, né? Então. A jurisprudência, né? A jurisprudência não é pacífica ainda, né? Mas eu estou te perguntando sobre um filósofo da Grécia. Essa resposta eu realmente não tenho agora, sim, né? Vou pesquisar. Eu acho que a primeira coisa, prof, é elogiar a pergunta, né? Ótima pergunta. Essa pergunta é ótima. Não sei nem responder, de tão boa que é a pergunta. A pergunta é tão boa que eu não sei responder. Tão bem formulada, né? Já pensou largar um... me pegou com as calças na mão, professor, aqui agora não... Na verdade, tem o macete, eu vou antecipar, dar spoiler aqui do macete, que é o seguinte, vai fazer, o membro da banca vai fazer essa pergunta que tu vai olhar, ele começou a formular uma pergunta e vai pensar, putz, eu não tenho ideia do que ele está falando. Né? Pra ficar branco, né? Na hora que ele fez a pergunta, tu já tá branco. Vai apertar o eject e sair da sala, né? Voando. Então, assim, primeira reação é essa, vai pensar, meu Deus do céu, o que ele está perguntando? Eu não tenho ideia do que esse cara está perguntando. Meu Deus, e agora? E aí vai anotar a pergunta, né? Tipo, sério, assim, compenetrado. Aí a pessoa vai devolver para ti a palavra para responder. Aí você vai dizer, olha, isso que o Alisson disse, total razão, né? Muito boa sua pergunta, de fato, é muito pertinente para o meu trabalho, mas, assim, essa questão que o senhor está perguntando, ela não foi objeto do meu estudo, não foi um objetivo específico do meu trabalho, por mais que eventualmente até seja, tá? Mas é a hora de... Tu diz que não, na hora tu mostra certeza e... É a hora de sair daquela pergunta. Pega sempre, né, professor? Aí vai dizer, olha, não foi objetivo específico do âmbito da minha pesquisa, então, agora, no prazo que nós temos para a versão final do meu trabalho, eu vou sentar com o meu orientador para que a gente possa, a partir dos ajustes finais, responder esta pergunta dentro do texto. Mas lhe agradeço desde já, muito pertinente essa pergunta. Responde, entendeu? Mesmo que tu ache a pergunta, o outro fala isso. Claro, tu tá sendo avaliado. Como é que tu vai desagradar o cara da banca? Não. E, professor, não... e se ele insistir? Não vai insistir, né? Não, daí ele pega e abre o trabalho. Não, mas é que aqui realmente tu colocou nos objetivos. Eu vou lhe mandar a versão final do meu trabalho com essa resposta. Fique tranquilo, professor. Aí depois vai estar a ata entregue, assinada, a nota está dada, daí tu avalia com o orientador se é pertinente realmente estar lá a resposta ou não, claro, né? Mas é uma questão que precisa, manda a resposta do WhatsApp, o Yuri está dizendo, hoje tem até intimação pelo WhatsApp, né? Por que não? Mas o fato, eu mando um áudio, né? Manda 30 minutos de áudio pro cara depois. Ia ser engraçado isso. Mas o fato é que são saídas, né? São saídas que a gente tem que fazer para tentar responder perguntas, porque acontece, gente. Esse tipo de pergunta acontece, tá louco. E acontece em todos os níveis, na graduação, no mestrado, doutorado, assim, E tem membros de banca que são mais tranquilos, vão dizer, olha, fica tranquilo, teu trabalho tá bom, tá defendido, eu vou te fazer umas considerações e umas perguntas. Aí tu pensa, tá defendido, eu passei. Ponto, já saiu um pouco do peso. Outros são mais malvadinhos, ficam te massacrando, no final eu ia dizer, deve ter alguém que já vai pensando, não, vou fazer essa pergunta porque eu tenho certeza que não vai saber responder e essa aqui que eu vou fazer. Sim. Já vão pensando. Quando eu era estudante da graduação, eu assisti uma banca antes da minha acontecer. Isso é legal, sabe? Vocês assistirem bancas para ver como é que acontece, como é que são os membros de banca e tal,
para irem se familiarizando. As bancas online, acho que elas vão ter essa possibilidade esse semestre de liberar os links para vocês assistirem. Aí, então, o trabalho era sobre jurisdição. Tinha jurisdição no título, objetivo jurisdição, e um sacana do membro da banca disse pro guri, porque depois eu fiquei sabendo que o guri era meio desleixado com os estudos, né? E aí ele fez um teste na banca, assim, perguntou pro guri: eu só tenho uma pergunta para ti. O que é jurisdição para ti? Bah, o Pia se perdeu, cara. O trabalho dele era sobre jurisdição e ele não sabia responder o que era jurisdição. Ele tava nervoso, né? Então foi, assim, uma sacanagem, entendeu? Uma sacanagem. Tu não imagina que alguém vai perguntar a definição de uma palavra que é a palavra-chave do teu trabalho na banca, sabe? E aí o Pia tava nervoso, já não era um suprassumo da dedicação da faculdade. Deu tudo errado, né? Então, Quando é para dar errado, começa desde o início, né, professor? Entrou na sala, já vai sentindo sinais, né? E ali... Então, são essas questões, assim, gente, mas, assim, na próxima aula que eu vou falar sobre a apresentação, eu vou comentar com vocês até de questões, assim, de como se portar na banca, não é que é tipo, mas tem uma regra de comportamento na banca, não é que existe um padrão de comportamento e nem uma regra de se vestir na banca, tipo, eu particularmente sou super tranquilo com isso, né? Eu não acho que, por exemplo, o aluno da faculdade de Direito precise ir defender seu trabalho utilizando o terno, por exemplo. Eu não concordo com isso. Eu acho que tem que ser muito livre de cada um, conforme cada um se sentir bem, né? Acho que é muito de cada um isso, muito pessoal. Não tem uma regra de conduta em relação a isso. Mas eu tive um aluno uma vez que ele defendeu um trabalho ali no bloco A. Eu era membro da banca, não era orientador. E ali no bloco A tem algumas salas que o assoalho ele é de madeira, né? Tipo um tabuão. E ele foi com um sapato desses bem tec-tec, sabe? E o guri ficou caminhando na apresentação, ele não ficou parado. Ele botava a mão no bolso e caminhava de uma ponta da sala até a outra, e às vezes eu ia na janela lá em direção ao Menino Jesus. Eu olhava pro horizonte, assim, tipo... Primeiro, a impressão que eu tinha, tipo, pô, já sabe tudo, né? Segundo, aquele tec-tec, aquele caminhar na sala não faz parte da apresentação de um trabalho, sabe? Ele parecia que estava dando uma aula, mas ele estava apresentando um trabalho, então ele não olhava para a banca, ainda aula, professor. não se direcionava para a banca, não tinha assim, um senso de empatia com a banca, né, e tal. E aí a banca dele terminou, né? Terminou o tempo dele, acabou de apresentar. E o orientador dele foi o primeiro a puxar a orelha dele e disse: agora tu pega e senta. Chega de ficar batendo esse sapato aí. Eu nem vou falar para vocês quem é o orientador, porque ele ainda é colega nosso, ainda em média. Mas o orientador viu o cara com mais puto com ele, assim, porque ele tava para lá e para cá, assim, rodeando a sala, entendeu? Então, assim, é uma conduta de banca, ele examinando, né, não é o ideal, entende? Você ficar parado num certo espaço, você pode até dar alguns passos para o lado e tal, ter uma certa interação com quem está na sala, mas tem que ter um certo limite, né, para isso. Então, eu vou comentar até algumas questões relacionadas a isso para vocês já irem pensando, né, internalizando na ideia que vocês estão quase lá, né, vocês chegarão nesse ponto. Certo, gente? Certo, professor. Então tá, qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da semana, me mandem. Se vocês eventualmente tiverem qualquer intenção de fazer alterações no trabalho e quiserem conversar antes comigo, me chamem, sem problema algum. E na semana que vem daí a gente vai falar mais focado aí nessa questão da apresentação, tá bom? Então tá, boa noite. Boa semana. Boa noite, uma ótima semana para todo mundo aí. Até mais. Tchau, professor.